Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, boa madrugada para você que está vendo esse vídeo depois. Como é bom a sensação de torcer para um time que tem LeBron James. Como é bom a sensação de torcer para um time como Los Angeles Lakers, como Golden State Warriors, que fizeram um jogaço ontem, embora Golden State tenha sofrido e apanhado muito no comecinho. Mas o Curry terminou com mais de 30 pontos. O LeBron, impressionante. O cara com 40 anos fazendo mais um jogo com mais de 40 pontos. É surreal. Mas detalhe, como é ruim a experiência de tentar torcer para um time da Conferência Oeste, que geralmente tem aquele fuso horário mais cedo que o nosso, bem mais cedo que o nosso, e os jogos acabam terminando 2h30 da manhã. É difícil. Porém, hoje não estou aqui para falar do Los Angeles Lakers, não estou aqui para falar do Golden State Warriors nem do Hornets. Hoje eu trago uma pergunta, uma dúvida, uma interrogação para nossa cabeça, para a gente refletir e pensar junto. O que o Chicago Bulls está fazendo? Agora que encerrou o período de trocas da NBA, é momento de analisar como ficaram os times e eu esperava mais agressividade por parte do Chicago Bulls para piorar o time propositalmente, fazer aquele movimento que a gente está acostumado a ver os times fazendo, que é o tanque, o rebuild. Propositalmente você troca os seus melhores jogadores por jogadores mais jovens ou por escolhas de draft, ou você simplesmente negocia alguns jogadores que têm contratos ruins por outros jogadores que têm contratos mais curtos para que você tenha dinheiro para contratar jogadores na free agent. Porém, o Chicago Bulls se movimentou de uma maneira, na minha visão, uma maneira equivocada, e nesse momento não é um dos piores times na Conferência Leste, embora também não seja um dos melhores. Ficou naquele meio de tabela que é complicado, tá? Você pode acabar saindo da loteria se por azar conseguir os seus jogadores jogando bem, né, se esforçando em quadra, chegar nos playoffs e aí você esquece para o sorteio, ou ainda que vá para o sorteio, ir com a probabilidade de ter a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta escolha muito baixa. Isso vai fazer com que o time fique ali no top 10, top 11, 12, 9 no máximo. Se a gente voltar um pouco no tempo, começou com a troca do Caruso, que estava sendo um bom jogador para o time do Chicago Bulls, fez parte do melhor Chicago Bulls dos últimos anos, quando estava com o Zach LaVine, com o DeRozan, com o Vucevic, o time disputando lá em cima, vencendo demais, porém acabou sofrendo nos playoffs, pegou no primeiro round já de cara o Milwaukee Bucks e veio a derrota. Enfim, quando o Caruso é trocado, ele foi negociado para o Oklahoma City Thunder pelo Josh Giddey, ou seja, sem escolha de draft nessa primeira movimentação para a saída daqueles jogadores que estavam nesse melhor Chicago Bulls dos últimos anos. Claro que eu estou desconsiderando aqui o Chicago Bulls da era Derrick Rose, tá? Estou pensando aqui só no pós-Derrick Rose, que também foi um super time. Na troca pelo Giddey, teve toda aquela situação do Giddey estar se envolvendo com a menor de idade. Essa polêmica gerou um ambiente muito instável para ele continuar no Oklahoma City Thunder. E aí, sabe, para jogar a poeira embaixo do tapete, o Oklahoma City Thunder preferiu negociar o Giddey se livrando dele, até pela projeção que o time estava fazendo, não ia fazer falta. E, como a gente está vendo, não está fazendo falta o Josh Giddey lá em Oklahoma. Fato é que o Bulls perdeu um jogador muito maduro, muito pronto para disputar em times em alto nível, como o Caruso, sem ganhar nenhuma escolha de draft. A gente vai falar das outras trocas que aconteceram nesse time, as outras movimentações, e essa aí eu já adiantei, ainda bem que ela aconteceu há muito tempo, eu já adianto ela aqui porque ela foi a mais tranquila, a mais suave do Bulls. Depois a gente pula para a troca do DeRozan, que não faz tanto tempo assim, viveu bons momentos no Chicago Bulls, foi um dos jogadores mais clutches da NBA durante o tempo que estava em Chicago, até revitalizando a sua carreira, trazendo mais energia para sua carreira, já que naquele momento que ele é negociado para o Chicago Bulls, não havia, eu acho que nenhuma expectativa no que poderia render ainda o DeMar DeRozan. Claro que alguns fãs, algumas pessoas que acompanhavam o DeRozan por gostar muito dele, talvez soubessem que ele ainda tinha lenha para queimar, mas de maneira geral na liga foi uma surpresa quando o DeRozan jogou tão bem com o Chicago, elevando o nível do time a um patamar de levar eles para os playoffs como candidatos não a título, mas a competir em alto nível. Só que, como eu mencionei, deram azar de pegar no primeiro round aquele Milwaukee Bucks e aí foram trucidados. Mas o DeRozan, que jogou muito em Chicago, foi negociado em um momento que estava jogando bem, ainda rendendo bem, porém negociado por Chris Duarte e 2 escolhas de segundo round. Ou seja, o Bulls negociou o seu melhor jogador, tá ali junto do nível do Zach LaVine, né? A gente já vai falar dele daqui a pouquinho. Mas o Bulls negocia DeMar DeRozan,
o seu melhor jogador e não consegue nenhuma escolha de primeiro round. A gente tem que falar que o DeRozan não era nenhum menino, nenhuma criança quando foi negociado para o Sacramento Kings. Mas ainda assim, uma primeira escolha, a gente não está falando de escolha no top 10, top 15 do Sacramento Kings, é um time que vai para playoffs, porém, uma primeira escolha pelo menos, nada. 2 segundas escolhas e aí vão cair lá para a escolha de número 40, 45, 50. Agora, mais recentemente, a troca do Zach LaVine envolvendo o San Antonio Spurs e envolvendo também o Sacramento Kings. Inclusive, teve até a brincadeira, aquela ceninha do DeMar DeRozan cumprimentando o Zach LaVine e falando: caramba, você não conseguiu ficar longe de mim mesmo, né? Nem passou muito tempo e você já veio jogar comigo. Deixa eu botar aí para vocês verem. I saw you locker. I'm sitting there like, damn, we got 3 months away from you. Fofos. O Zach LaVine, na verdade, quem fala, né? Você conseguiu ficar 3 meses longe de mim. Devem se amar, devem ser jogadores que têm aquele companheirismo, né? E gostam de estarem juntos. Isso deve ter pesado para o Zach LaVine ter ficado entusiasmado com a troca que levou ele para o Sacramento Kings. Inclusive, já estreou pelo Sacramento Kings, fez 2 partidas já, porém sem estrelismo ainda se adaptando ao ritmo do time, à maneira como o time joga, não fez nenhum jogo espetacular ainda. Passando longe de espetacular, já que perderam para o Blazers nessa última noite. Aí, enfim, a troca do Zach LaVine levou o Fox para jogar junto do Wembanyama. Ainda não fiz vídeo disso, pretendo fazer e falar um pouco mais sobre toda essa movimentação e sobre o que esperar do San Antonio Spurs com o De'Aaron Fox. Então, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. Enfim, o Chicago Bulls ganhou por Zach LaVine o guard Tre Jones, Kevin Huerter, aquele arremessador de 3 pontos, um bom jogador inclusive, por isso que eu comentei no início que o Bulls não piorou o seu time, porque ganhou mais um jogador como o Tre Jones para rotação de guard, ganhou mais um jogador que pode jogar de SG ou de SF e arremessa muito bem de 3 pontos, que é o Kevin Huerter, e ganhou reforço na posição de pivô para defender o aro, que é o Zach Collins. Além disso, eles também receberam de volta a escolha deles de 2025, que estava com o San Antonio Spurs. Mas, além de receber de volta a sua própria escolha, não teve nada mais. Não teve uma primeira escolha do Sacramento Kings, não teve uma primeira escolha do San Antonio Spurs, não teve 2, 3 segundas escolhas para tentar trazer jogadores para rotação no futuro e acabou por aí. Então eles perderam o DeMar DeRozan sem ganhar a escolha, perderam agora o Zach LaVine sem ganhar a escolha, tinham perdido já o Caruso também sem ganhar a primeira escolha. Simplesmente o GM do Chicago Bulls fazendo trades. Eu acho que dava, você não concorda comigo? Não dava para tentar pegar pelo menos uma primeira escolha pelo DeRozan e pelo Zach LaVine? Não faltou influência? Não faltou aprender um pouquinho com o GM do Lakers, que consegue fazer umas trocas que parece que tá sempre tirando vantagem? Faltou um pouquinho, sabe, daquele cacique de GM influenciador, manipulador que consegue tirar o melhor dos outros times quando vai fazer uma troca, uma movimentação? Além disso, continuam no time 2 jogadores que eles estavam especulando muito que sairiam do Chicago Bulls. Estavam tentando negociar eles. O primeiro deles, Lonzo Ball, que passou muito tempo de fora por conta de lesão. Inclusive, eu acreditei fielmente que ele ia terminar antes desse período da deadline, né, encerrar. Acreditei muito que ele iria parar no Hornets para jogar junto do LaMelo e teria uma mídia, né, incrível em torno disso, já que é uma família tão midiática. E aí o Lonzo não só não foi trocado, como ele renovou seu contrato com o Chicago Bulls. Não entendi nada, porque primeiro eu achei que o Bulls estava desistindo do Lonzo. E aí agora parece que mudou totalmente o ambiente. É assim, ô Lonzo, a gente vai continuar acreditando em você. Ah, chegou o Tre Jones, tem outros armadores aí, mas calma. Então Lonzo renova com o Chicago Bulls, vai ganhar pouco dinheiro, 10 milhões por ano. Pouquinho dinheiro, né? Comparado a jogadores que ganham 20, 30, 40, 50 milhões hoje em dia na NBA, 10 milhões é um trocado. E o principal aqui do que não aconteceu foi o Vucevic. Faz tempo que o Vucevic é especulado para sair do Chicago Bulls, mas ele continua. Ele vai terminar pelo menos essa temporada em Chicago. O time deve ter agressivado para tentar achar uma troca por ele, assim como deve ter tentado uma troca pelo Lonzo Ball. Mas aí eles tentaram talvez ser mais resistente do que quando foi para a saída do DeRozan e do Zach LaVine. Eles não aceitaram qualquer coisa, não negociaram o Vucevic
por uma segunda escolha, ou por um homem a homem ali, né? Trocar um por um com outro time. Eles foram resistentes, e aí deu a hora, não conseguiram nada pelo Vucevic, ele continua no time e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. O que o Chicago Bulls está pretendendo? O que esse time está fazendo da vida? E a única coisa que eu consegui pensar para trazer de saldo positivo para o Chicago Bulls é que eles pelo menos liberaram o salário cap do time, que é o teto salarial que os times da NBA podem trabalhar. Eles liberaram a folha salarial deles para que nos próximos anos eles não estejam presos em contratos altos. Por exemplo, ali a gente está em 2025, ali em 2027, o Chicago Bulls vai estar totalmente tranquilo para trazer uma super estrela para ganhar 50 milhões, 55, 60 milhões, sei lá, enquanto que vai estar o salário máximo nessa época, ou trazer duas grandes estrelas ganhando 30, 35 milhões. Esse é o saldo positivo do Chicago Bulls e eu até esperava, antes da troca do Anthony Davis para o Dallas Mavericks, eu estava imaginando que quando acabasse a carreira do LeBron James e quando acabasse o contrato do AD no seu último ano com o Los Angeles Lakers, ele iria parar no Chicago Bulls, já que ele tem uma ligação bem forte com a cidade de Chicago. Foi o que eu estava esperando. Era o que eu estava esperando, na verdade, fazendo essa correção nessa frase. Mas agora, com a ida dele para o Dallas Mavericks, acho difícil que isso aconteça. Porém, em uma entrevista recente, DeMarcus Cousins disse que já foi próximo do Giannis Antetokounmpo, já conversaram bastante e sente que, se não der certo esse time do Milwaukee agora, o Giannis deve sair e o destino que ele imagina que o Giannis deve seguir é Chicago. E talvez seja nisso que a diretoria do Chicago Bulls esteja apostando as suas fichas. Não literalmente no Giannis, não sei, né? Porque os times são proibidos de ficar conversando com jogadores antes que seja legalizado. Tipo, o jogador tá com um contrato com outro time, você não pode ficar influenciando ele, ó, quando acabar seu contrato você vem, hein? Se isso for descoberto, a NBA pune, tirando escolhas de draft, por exemplo. Mas depois de tudo que aconteceu com o Chicago Bulls, é o que passa na minha cabeça, que esse time está preparando o seu futuro via free agent e não via draft literalmente, já que pelo menos para essa temporada não piorou o seu time. Eu até escrevi aqui alguns times que devem ir bem pior que o Chicago Bulls nessa temporada, fazendo com que eles não consigam ficar no top 10. Deixa eu ler aqui, ó. Jazz, Nets, Wizards, Hornets, Pelicans e talvez Blazers e Hawks. Foram esses times que eu lembrei olhando a classificação da NBA e pensando, cara, acho que o Bulls é melhor que uns 8 times aqui ainda. Então isso vai fazer com que eles não tenham a probabilidade de ter uma escolha top 5. Claro que se eles não forem para os playoffs, eles vão ali para a loteria do draft e aí podem dar sorte e subir para top 4, top 3, top 6. Mas hoje a previsão é que eles tenham uma escolha top 9, top 10, top 11. Algo que pode deixar o torcedor do Bulls mais esperançoso é que o Toronto Raptors, que está vindo mal, começou a melhorar. O 76ers, que também tá vindo mal, também vai começar a melhorar agora com o Joel Embiid de volta às quadras. Então, o Blazers também, que é um dos times que eu coloquei que são piores do que o Chicago Bulls, pode, né, subir um pouquinho mais, porque começou a ganhar uns jogos aí de uma maneira inesperada. Parece que começou a dar match aí o Sheldon Sharp, o Simons, Jeremy Grant, DeAndre Ayton. Também não fizeram movimentações nesse período de trocas da NBA, mantiveram seu elenco e é um elenco que tem alguma coisinha para render. A resposta para o tema desse vídeo, para o título desse vídeo, então, talvez seja o que o Bulls está fazendo? O Bulls está se preparando para adquirir jogadores na free agent, pegar os melhores jogadores disponíveis nos próximos 2, 3 anos, dando um contrato para eles de 35, 40 milhões e contando com a sorte no sorteio das escolhas de draft ou pensando até em movimentações mais agressivas na próxima free agent, quando eles puderem trocar, agora sim, o Vucevic, Kobe White, outros nomes talvez que eles não imaginem que sigam com o time para o futuro. E deixando, claro, não fiz um vídeo falando sobre ele ainda, mas deixando espaço para o Buzelis jogar e se desenvolver, se tornando, não sei quem vai vir no próximo ano, né, na próxima escolha de draft. Esse ano, na verdade, né, no draft de 2025. Não sei quem pode chegar no time. Mas se não chegar um Cooper Flag, se não chegar um Dylan Harper, um Ace Bailey, que teria que ter uma escolha top 3 para isso, né? Se não chegar uma
uma grande estrela para o futuro, um jovem talentoso, aí o Buzelis vai ser a cara desse time para o futuro, porque já está demonstrando sinais de que é sim um jogador com muita capacidade ofensiva. Tem algum outro time que você quer ver um comentário sobre eles aqui em formato de vídeo no canal? É simples, deixa aí nos comentários, dê a sua sugestão, ative as notificações, é só clicar no sininho ali, vai aparecer a opção de ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Deixa o seu like para ajudar a fazer esse vídeo a chegar em novas pessoas e me siga nas redes sociais, também estou postando vídeos diariamente, tentando manter essa rotina de postar vídeos diariamente, tanto no Instagram quanto lá no TikTok. Veja a rede social que você mais acompanha e me siga por lá. Grande abraço, beijo, Deus abençoe o dia de vocês e até a próxima.